Olá, amigos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Lar Espírita Casa de Samaritano. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que fala sobre as preces gerais, que é a oração dominical. Bom dia a todos. Bom dia, Elaine, Sérgia, Antônio, Ayla. Bom dia. Vamos aguardando aqui os outros irmãos irem entrando. Antes disso, eu quero perguntar para vocês se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se está tudo ok. Aí também, antes de começar, eu vou dizer para vocês que quem quiser ficar à vontade de pegar um copo com água, para que no final, quando a gente fizer as orações da gente, a água possa ser fluidificada para a gente tomar, tá bom? Ou então, você pode encher uma garrafa, pegar uma garrafa para entregar também para os seus familiares, tá bom? Dá só mais um tempinho aqui. Quero botar... Bom dia, Luciana. Luz Pinde. RFM Oliveira. Lara. Bom dia, Glá. Bom dia, Lara. Bom dia. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Vamos dar início. O item hoje é o item 5 das preces gerais, que fala da oração dominical, que ela é referente ao Pai Nosso. Tá? Vamos começar aqui a leitura. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Cada uma das infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será preciso, cedo ou tarde, pagar. Para elas, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vos apraz retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade,
a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte da nossa prova terrestre. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, abrem-nos o caminho da felicidade eterna. Porque disseste pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem a nossa alma, e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não pudemos fazer nesta por nosso adiantamento. Assim, se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida, e é a luz lançada sobre o nosso passado e nosso futuro o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Então, gente, essa oração dominical, ela vai fazer o estudo do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, né? E é bem pertinente a gente falar dessa parte do presente na oração, porque tem muitas pessoas que quando chegam nessa parte, né, perdoai, elas não conseguem ler essa parte, ou não conseguem dizer essa parte, porque de certa forma o consciente ou subconsciente da gente tem a consciência de que ou nós não fomos tão bons quanto nós poderíamos ter sido, ou que alguém não foi tão bom conosco como nós gostaríamos que ela fosse, né? Então, é muito bom a gente avaliar essa questão do perdão, porque todos nós gostamos e queremos, né? Pedimos que as pessoas nos perdoem. Quando a gente erra, a gente quer o perdão do outro. Mas muitas vezes a gente não é capaz de dar o perdão por uma coisa que às vezes é bem inferior do que aquela que a gente fez, né? Então, é muito importante que a gente faça esse reconhecimento, essa análise das nossas ações, que a gente deite no travesseiro à noite e que a gente pare e pense sobre as coisas que a gente fez, sobre o que a gente realizou de bom, sobre as coisas que a gente deixou aquém do que deveria ter sido feito, né? É uma coisa muito interessante. E quando aqui no Evangelho ele fala, né, que assim como a exemplo de Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. Todo mundo conhece aquela passagem que Cristo está na cruz e ele fala, né, que Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia que diante da consciência coletiva daquele povo, da época, né? Ele sabia que aquele povo ainda não tinha o esclarecimento de amor, não tinha o esclarecimento sobre a caridade. E aí é muito interessante da gente ver que ainda hoje, passado 2000 anos de evangelho e tudo que já foi dito, todos os exemplos de pessoas que já passaram por nós, exemplificando o Evangelho de Cristo, é muito complicado da gente colocar em prática, porque nós ainda nós somos uma pedra ainda na lapidação para a gente virar uma pedra preciosa, mas algumas pessoas, elas tendem
a querer realmente, a fazer o trabalho duro para essa lapidação ser mais rápida. Outras pessoas demoram e tá tudo bem, não é julgando, tá tudo bem, porque cada um tem o seu ritmo de evolução, o seu ritmo de consciência e é isso que a gente tem que entender, né? Porque muitas vezes a gente, quando a gente fala da trava do nosso olho, a gente muitas vezes acha que não tem. E julga muito o outro por ter essa trava, né? Porque assim, muitas vezes ela soa como se ela fosse inexistente, né? Nos nossos olhos. E já uma falha mínima da outra pessoa a gente consegue enxergar claramente. Por que será que a gente tem esse desvio de notar isso em nós? Porque é duro a gente fazer essa análise e é duro a gente sair do casulo da gente. Nós somos aquelas minhocas que vão entrar em processo de encasulamento, não sei. E que quando a gente entra nesse processo, a gente tem que botar força para que a gente vire borboleta. E é doloroso, porque na maioria das vezes a gente não aprende determinadas lições, porque nós estamos aqui na Terra passando por vivências que são lições. Algumas lições nós já passamos e aí estamos aqui hoje, e outras lições nós precisamos passar para que a gente galgue estágios melhores, para que a gente vá para mundos melhores, né? E isso é muito interessante. Eu trouxe também aqui umas passagens aqui que falam sobre... Deixa eu ver aqui. Que falam sobre a parábola do credor incompassivo, que é exemplo do perdão também, né? Que aí fala como o perdão de Deus é como o reino, né? É como se fosse um rei, que é o que conta nessa parábola. E é um rei que detinha muitos trabalhadores e que a cada trabalhador eram dados X talentos. Ele deu para um determinado trabalhador 10.000 talentos, o que significava na época que era uma quantia exorbitante, né? Uma quantia bem expansiva. E aí o trabalhador não conseguiu fazer o trabalho que deveria com aqueles talentos e no final ele não conseguiu pagar de volta os talentos para o rei. E aí, como era de prática na época, o rei mandou que prendesse juntamente com a família, com a esposa, com os filhos e com todos os bens que aquele trabalhador tinha. E aí eu sei que esse trabalhador, ele se ajoelhou, pediu humildemente, pediu de todo o coração, né, que ele perdoasse a sua dívida, que não mandasse seu filho, sua esposa para a prisão e que ele faria o que fosse necessário para que ele perdoasse e que ele faria de uma nova maneira, né, com relação aos bens que lhes fossem entregues novamente. E aí o rei, surpreendentemente, ele perdoou a dívida do trabalhador. E quando ele perdoou a dívida do trabalhador, ele saiu dali, né? E logo no caminho ele encontrou com alguns companheiros e um deles lhe devia. Quando ele encontrou esse companheiro, ele requisitou que ele pagasse a dívida que esse companheiro tinha com ele. E aí ele foi altamente ríspido, posso ligar aqui. Foi altamente ríspido e gerou uma animosidade grande, né? Quis sufocar a pessoa, usou da força para requisitar o pagamento daquela dívida. E aí, as pessoas que ali observavam sabiam que ele havia sido perdoado,
pelo rei e ficaram como assim, né? Ficaram besta com a atitude que ele estava tendo. Porque como é que ele havia sido perdoado e isso, a dívida que o companheiro tinha com ele era uma dívida N vezes menor. Era uma dívida, tipo, se ele estava devendo 1 milhão, por exemplo, pro rei, a pessoa que devia para ele devia 100 reais, entendeu? E aí as pessoas ficaram e foram comentar isso com o rei. Resultado disso, o rei mandou que lhe prendessem. E aí ele questionou o rei por que ele estava fazendo aquilo. O rei disse para ele: isso é para você parar e pensar no que aconteceu hoje. E isso faz a gente refletir sobre o que nós fazemos, sobre sobre as atitudes que a gente tem, sobre os pesos e as medidas que a gente usa. Porque é muito fácil a gente querer ser perdoado, mas é muito difícil a gente dar o perdão. E isso vem da natureza da gente, porque a gente não tem o hábito de fazer isso. A gente não tem o hábito de olhar o outro com mais amor. O amor despretensioso, sem querer nada em troca. E isso é muito, a gente ainda quer quebrar essas amarras, mas ainda é difícil, né? Então, se vocês quiserem dar algum exemplo, alguma passagem, que exemplifique aqui o que a gente está falando, para a gente poder conversar, tá? E aí, enquanto isso, eu vou fazer a leitura aqui dessa passagem, que também é do Evangelho, né? Que é do item 15, que fala no capítulo 10, que fala dos bem-aventurados, que são os misericordiosos, as instruções dos Espíritos sobre o perdão das ofensas. Aí ele fala: perdoar aos inimigos é pedir perdão a si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que o que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessitas de indulgência? Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhes advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam: mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em minha vida? Será se esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Essa passagem está nas passagens de Paulo. Então, gente, é bem isso, né? A gente analisar como anda a nossa caixinha do perdão, como anda a nossa caixinha da amorosidade, como anda. A gente pegar, assim, pelo menos os 5 dias anteriores, os 10 dias anteriores, e fazer essa análise para que a gente possa
ver, né? Porque muitas vezes ver nos fere, porque nós vemos que nós não fomos tão bons quanto nós poderíamos ter sido. Mas quando eu falo isso, não fomos tão bons, eu falo de todos nós, porque nós somos seres imperfeitos ainda. Nós estamos aqui hoje com o coração aberto para que a palavra de Cristo entre em nós, em nossa cabeça, em nossos corações. E isso nos melhora a cada dia. Espero que esse seja o sentido, né? Então, a gente precisa realmente, porque é doloroso a gente ver que a gente está em falta com alguém, a gente saber que machucou alguém, mas não a situação só é ruim até a hora que você analisa e você sabe, reconhece o que você precisa fazer. Bom dia, Nazaré. Você precisa fazer, né? Então, isso é muito, muito importante para que a gente abra os nossos olhos e enxergue o outro como porque todos nós somos seres de luz e seres que temos sombras também. Nem todo dia nós vamos estar reluzentes, nem todo dia nós vamos estar escuridão. Então, a gente precisa ter consciência, trazer isso para a consciência da gente, para que a gente possa desenvolver as nossas ações, desenvolver as nossas relações de forma mais consciente. Porque só assim a gente consegue colocar vamos dizer assim, um peso e uma medida que sejam razoáveis aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está vivendo. Porque mais do que eu vim para cá fazer a leitura do Evangelho e dizer para vocês que isso aqui é o que é mais indicado, eu preciso demonstrar através das minhas ações, né? É como fazer, o perdão mais visto, o perdão que é mais, não é o perdão que a gente fala da boca para fora, é o perdão que a gente faz através dos nossos atos. E que a caridade, ela não é feita só de forma material, não é só dando um alimento, dando dinheiro para quem precisa. Muitas vezes a caridade é a gente livrar a outra pessoa daquele peso que existe dentro de nós e nos livrar daquele peso que nós, de certa forma, escolhemos ter dentro de nós quando nós não perdoamos uma pessoa, né? Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, do perdão, que a gente tente observar com mais clareza, que a gente tente olhar para o outro com mais amorosidade, com mais indulgência, né? Que a gente ainda é muito ligado ao julgamento. Cada pessoa é criada de uma forma, cada pessoa tem experiências de vida diferentes, né? Criações diferentes. E a individualidade da gente termina que nos leva a achar que o modo como nós somos criados, que o modo como a gente enxerga o mundo é o modo correto. Só que não, a gente a gente vive num mundo em que nós temos que viver com o outro. Então, se nós temos que viver com o outro, se o outro é centelha divina, como nós também somos, nós temos o dever de olhar para o outro com mais caridade, com mais amor, com mais indulgência. Porque só assim a gente consegue paz para o nosso dia a dia, paz para os nossos corações.
porque é pesado. Quando a gente carrega sentimentos ruins dentro da gente, é uma carga muito pesada. E quanto mais sentimentos ruins, mais rancor, mais ódio, mais ressentimento a gente sente, a mochila vai pesando mais e a gente não consegue subir. A gente sempre fica naquela baixa vibração e, de certa forma, atraindo coisas, amigos de baixa vibração, né? Então, era essa a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje, que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo, tá? E vou pedir para que a gente feche os nossos olhos agora, que a gente imagine Jesus, imagine Maria, que nós peçamos perdão pelas nossas falhas, peçamos para que Ele nos tire o véu de nossos olhos, para que consigamos enxergar onde nós precisamos melhorar. Peço também para que a gente consiga perdoar, peço que a gente tenha um coração mais amoroso para que a gente possa perdoar aquelas pessoas que nos feriram, que a gente consiga ter uma forma de pensar mais leve, que o julgamento seja algo que não faça parte da nossa vida, porque quando a gente julga, a gente tende a separar, colocando de um lado o mal, de um lado o bom. E todos nós somos seres duais, né? E eu peço que Ele ilumine os nossos corações, ilumine as nossas vidas, as nossas mentes, para que nós possamos sermos melhores, para que nós possamos ser instrumentos do vosso amor, da vossa caridade, da vossa justiça, e que nós possamos fazer a diferença em nós, para que a diferença ocorra no nosso meio, no mundo, e que a gente consiga a tão sonhada missão de levar o amor para todos. E um bom dia para todos, uma boa semana, tá? E fiquem com Deus.